O Guarani finalizou na tarde de ontem as preparações para o duelo de hoje contra o Santos, no Brinco de Ouro da Princesa. Depois de uma derrota na estreia da competição, o Bugre vai ter a oportunidade de conquistar os primeiros pontos da equipe diante do torcedor. Após um primeiro tempo ruim, a equipe conseguiu melhorar na segunda etapa, mas sem tempo de reverter o placar. Eu acredito que o nosso segundo tempo foi positivo, né? A gente conseguiu fazer melhor aquilo que foi proposto pelo Musa, pela comissão técnica, e era o que não só a comissão, mas nós também esperávamos de nós mesmos, e a torcida também esperava de nós, né? Uma imposição maior, né? Uma agressividade maior, coisa que infelizmente nos faltou no primeiro tempo. Estreante com a camisa do Guarani, Lucão falou sobre a expectativa de poder conquistar os primeiros pontos diante do torcedor. Cara, a expectativa é enorme, principalmente por ser jogo atrás de jogo, né? E assim, não dá tempo de você lamentar, não dá tempo de você querer achar desculpas, trabalhar, né? Corrigir aquilo que a gente, como eu falei, não fez tão bem durante esse primeiro jogo, durante o primeiro tempo, principalmente, como eu falei. Então, a expectativa é grande. Eu acredito que a torcida também tem uma expectativa grande em nós de poder jogar em casa, de poder jogar diante da nossa torcida, de dar uma resposta para nós mesmos, né, em relação àquilo que foi o primeiro jogo, a primeira partida. Então, a gente está bem concentrado, né, e corrigindo os erros para que a gente possa fazer uma excelente partida diante do Santos. Para o duelo contra a equipe da Baixada Santista, o Guarani deve ter mudanças na escalação. Bruno Michel, que entrou na segunda etapa e fez uma boa partida, deve começar no ataque no lugar de Bruninho. Já Richard Rios, que estava lesionado com uma contratura muscular, deve seguir afastado. Com isso, um possível Guarani deve vir com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson na zaga, Leandro Vilela, Iago e Giovanni Augusto no meio-campo, enquanto Bruno José, Bruno Michel ou Bruninho e Derek devem formar o trio de ataque. A partida entre Guarani e Santos acontece às 9h30 da noite desta quarta-feira e o torcedor que quiser acompanhar o duelo pode comprar os ingressos a partir de R$ 40 ou R$ 20 a meia. Para mim é sempre uma honra poder chamar o torcedor, né? Eu acho que nós temos tudo para fazer uma grande partida, uma grande festa aqui para a nossa torcida, e é isso que a gente vai buscar. Claro que respeitando sempre o adversário, respeitando sempre a equipe do Santos, que também tem, né, atletas e pessoas querendo ganhar, querendo vencer, mas, claro, fazendo o nosso trabalho e buscando a vitória, né? Essa nossa primeira vitória dentro da competição, que é o que a gente vai almejar no dia de amanhã. Vamos lá, Gleger, você que estará hoje na transmissão do jogo pela Rádio Bandeirantes, qual que é a sua expectativa para o jogo do Guarani contra o Santos? Bandeirantes! Assim, a gente vê na enquete aí que o favoritismo é todo pro lado da Vila Belmiro, e assim, é bom que aconteça isso, tá? Joga a responsabilidade lá para eles. O Santos foi o único grande que venceu na primeira rodada, mas eu vi pedaços do jogo contra o Mirassol e o Santos demonstrou uma assim, deficiência defensiva, tá? Muita deficiência defensiva. Dá espaço entre os volantes, né? Tem um distanciamento das linhas volante, primeira linha, e é importante para o Guarani, principalmente que tem Giovanni Augusto, né, que é um jogador que a qualquer momento coloca o seu companheiro na cara do gol. Então, para ter essa leitura agora, para mim, né, para esse jogo de hoje, o Mozart precisa escolher bem as peças, né, Batista? Ele não tem feito isso. Aliás, a gente cobrava muito do Mozart e fica insistindo demais com algumas peças que não dão o retorno técnico e principalmente tático. Para um jogo como esse, você precisa de técnica, claro, mas se você tiver uma plataforma bem definida, uma estratégia legal, você surpreende e vence o jogo. Quantas vezes nós já vimos o Guarani aqui dentro enfrentando o grande, surpreendendo e ganhando? Até mesmo em situações adversas, o Guarani venceu. Então dá sim para vencer. Eu acho que você precisa estar atento para aquilo tudo que o Santos demonstrou de deficiência na última partida, estudar o time adversário, né? Mas para você escolher bem as peças, montar uma plataforma, porque, não, vamos trocar as peças, mas vamos do mesmo jeito de jogar. Mas, na primeira partida já não deu certo. E o Guarani teve muitos problemas naquele jogo fora de casa contra o Santo André. Então, ajuste de esquema,
escolha melhor as peças e tenha uma estratégia bem definida. Você pode vir e não, vamos esperar o Santos e sair no contra-ataque. Não, vamos subir a linha, pressionar para não deixar o Santos jogar. Então isso você precisa estar bem definido para você surpreender. Você perguntar para mim, dá para ganhar? Claro que dá. Só que precisa estar bem ajustado. E o Guarani na última rodada não estava. O CH, o técnico Mozart sinaliza com apenas uma alteração. O Bruninho deve perder a posição e o Bruno Michel, que entrou no segundo tempo contra o Santo André, está ganhando a posição. Você acha, primeiro, se o técnico está correto nesta alteração, na sua opinião, e se ele deveria fazer mais alguma alteração? Não, não acho não. O problema do Guarani não foi no Bruninho, não. E também não concordo com ter feito fumaça, mas ele não corre de maneira correta. Ele não tem uma leitura técnica e tática como um atacante que eu acho que ele tem que ter. O Bruno José, por exemplo, que está mal tecnicamente, mas taticamente ele tem uma compreensão do jogo diferente. Por isso que ele é mantido. Eu não acho que ele entrou bem. E não acho também que por uma partida você pode contestar o trabalho do Bruninho. Eu penso assim. Eu acho que o ataque do Guarani foi muito prejudicado na partida contra o Santo André pelo performance negativo do meio-campo. Aí que mora o problema. O Iago, o Lima e principalmente o Vilela não fizeram esse meio-campo jogar. Com eles bola dominada e para o lado, bola dominada e para trás. O jogo não tem fluência. Esse é o problema. O Richard Rios montou e ia estar fora de novo? Sim. Isso é uma péssima notícia, Gleger. Péssima notícia. O Richard Rios montou e ia estar fora de novo? Sim. Isso é uma péssima notícia, Gleger. Péssima notícia. Sem dúvida. Porque eu vou repetir, o principal... O Giovanni Augusto não recebe bola. Não recebe. A coisa não acontece. E o Iago por característica, tá, gente? Por característica. O Vilela são marcadores. Você imaginar que eles vão dar fluência, qualidade, ter um jogo vertical em direção ao gol adversário, não vai acontecer. Eles vão fazer porque eles são ótimos atletas, cumpridores de esquema tático, trabalhadores, mas não é característica. O jogo não flui. E aí que mora o problema. O Guarani fica previsível e lento. Esse foi o problema contra o Santo André. Santo André fez 1-0 com falha individual dos jogadores do Guarani, do goleiro e também de quem estava marcando, o Diogo, e depois veio para trás e esperou o Guarani. Ganhou o jogo de 1-0. E quase no final, por erros, não é? Aí desarrumou tudo com as mexidas, aquela coisa toda no final do segundo tempo, quase fez no contra-ataque 2 ou 3. Então esse é o problema, é o meio-campo. Não tem outro jogador, então eu sou obrigado a dizer que o Guarani vai ter problema contra o Santos hoje, apesar de, para finalizar, assina embaixo que o Gleger falou. O Santos apresentou na estreia muitos problemas defensivos. O Guarani tem que tentar tirar proveito disso, como eu sinceramente tenho uma grande dúvida.